Issei Sagawa nasceu em uma família rica e com... Peraí. Já me irritou? Tem que falar com calma. Já começou? Gente, mas eu acabei de começar a gravar. É que eu vou... Para. Para tudo aí! Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi, e se você não é novo aqui, oi. No episódio de hoje, assim como no outro que eu fiz recentemente, eu vou pedir pra que, caso vocês estejam comendo algo, pra que vocês desliguem o micro-ondas, forno, mas especialmente a churrasqueira, caso você for do tipo de pessoa com estômago sensível. Isso porque o caso de hoje é sobre um canibal. Peraí, só um segundo que o diretor tá me atrapalhando aqui. Antes de mais nada, já apertem curtir este vídeo, se inscreva no canal e depois de assistir, por favor, comente o que achou do episódio e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho aqui no Crime e Comédia. Ok. Ok, como eu tava dizendo, o episódio de hoje é sobre um canibal chamado Issei Sagawa. O Issei nasceu em 26 de abril de 1949 em uma família muito rica no Japão. O pai do Issei era presidente de uma grande empresa no país e é dito, narrado que o Issei cresceu numa família muito amorosa. Uma coisa interessante sobre a família amorosa do Issei é que ele tinha um tio que se fantasiava de um monstro que comia criancinhas, nada assustador realmente, e o Issei e o irmão do Issei corriam pela casa, fugindo do monstro que comia criancinhas, até que o pai dos garotos aparecia vestido de super-herói e fingia salvar as crianças. Essa brincadeira foi muito relevante na biografia do Issei, segundo ele mesmo, e é por isso que eu tô te contando sobre ela, tá? O Issei foi o primeiro filho da família, ele nasceu prematuramente, isso porque a mãe dele caiu de uma escada. Por causa do nascimento prematuro, a saúde e o crescimento dele, do Issei, foram afetados. Tanto é que nas fotos em que ele aparece com o irmão mais novo dele, eles parecem gêmeos. Inclusive, eles meio que foram criados como se fossem gêmeos. Tipo, não é à toa que eles aparecem na foto usando a mesma roupa. No entanto, criar os filhos como se fossem gêmeos em casa, talvez uma tentativa de fazer com que o Issei não se sentisse diferentão, não impediu que na escola o Issei sofresse bullying por ser, aspas, o nanico da turma, né? Nanico da turma. Por causa do bullying na escola, o Issei começou a se esconder na biblioteca da escola, onde ele acabou encontrando a primeira vocação dele, a literatura. Uma vocação maravilhosa, pena que a outra não será, mas vamos por partes, como diria Jack, o estripador. No mundo dos livros, a história favorita do Issei tinha relação com a brincadeira que ele fazia com aquele tio que se vestia de monstro e que comia criancinhas, que era a história do João e da Maria. Aquela história sobre aquela pobre mulher que tem a casa devorada por 2 vândalos, e aí ela tenta se vingar dos vândalos que deixaram ela em situação de rua, até que os meliantes matam a própria mulher jogando ela dentro do forno, antes de voltarem impunes pra casa. Pelo menos é assim que eu me lembro da história. Apesar de viver numa família amorosa, sexo era um tabu na casa, então quando o Issei teve a primeira ereção dele, ele ficou confuso porque ele não sabia muito bem o que aquilo significava. Mas ele logo descobriu a cura quando ele deixou o cachorro da casa, ai gente, tadinho do animal, lamber o p dele. A lambida do cachorro foi, segundo o Issei, a porta de entrada para outras taras subsequentes. No segundo ano do ensino fundamental, o Issei estava no colégio, era verão, e ele viu uma coleguinha usando shorts, e então ele pensou, aspas, mano, essas coxas parecem deliciosas, bem que eu queria comer um pedacinho delas, fecha aspas. Mas ele não fez nada com essa menina. Ao longo do crescimento do Issei, ele foi ficando cada vez mais consciente de que ter vontade de praticar canibalismo não era comum. Então, aos 15 anos de idade, ele foi escondido da família dele, buscar um psicólogo. No entanto, assim que o psicólogo confirmou que, de fato, canibalismo não era algo normal e que o Issei precisaria de ajuda, incluindo apoio psicológico da família, que não sabia de nada, o Issei se retraiu com vergonha e desistiu de buscar tratamento. Especialmente pelo fato de que ele teria que revelar o segredo dele pra família, que era relacionado com estímulo sexual, coisa que, como eu já disse, era tabu pra família do Issei. Sexo era tabu pra família do Issei. Imagina sexo somado
chamada tara de canibalismo, né? Depois do colégio, o Issei se formou em literatura e se especializou em literatura inglesa. Em 1964, aos 24 anos, o Issei estava na Universidade de Tóquio, quando ele viu uma mulher linda, alemã, no campus da universidade, então ele decidiu começar a stalkear ela. Ele descobriu onde ela morava, quais transportes ela usava, quais locais ela frequentava, até que ele se sentiu confortável para numa noite invadir a casa da mulher. Quando ele percebeu que a mulher desligou as luzes da casa e foi dormir, o Issei invadiu a casa. E vocês acham que ele queria matar a mulher? Não. Ele não queria matar a mulher, mas ele queria comer um pedaço da bunda dela enquanto ela estivesse dormindo. E pra sorte dele e azar dela, quando ele entrou no quarto dela, ela tava dormindo nua e de bruços. Pra não acordar a mulher, o Issei pensou em bater na cabeça dela com algum objeto. E ele escolheu usar um guarda-chuvas. Gente, guarda-chuva, tipo assim, feito, né? Geralmente não é muito forte, né? Bom, enfim. Mas, ao contrário de manter a mulher desacordada, ela acordou com a batida do guarda-chuvas na cabeça dela e começou a gritar. E ela percebeu que ela era um gigante perto do Issei, que era magrelo e parecia ser fracote, e ela deu uma surra nele e depois chamou a polícia. Inicialmente, o Issei iria responder por tentativa de estupro, mas quando o pai dele, que era super rico, ficou sabendo do probleminha do filho, ele entrou num acordo com a vítima e pagou uma quantia em dinheiro para que ela não prestasse queixa contra o Issei. E aqui cabe ressaltar que, nesse ponto, nem a vítima, nem os policiais e nem o pai do Issei ficaram sabendo qual era a real intenção do Issei. Tipo, todo mundo presumiu que tinha sido uma tentativa de estupro. E o Issei ficou tipo, aspas, ufa, ainda bem que eles pensam que foi só uma tentativa de estupro. Mano, quando uma pessoa fica aliviada porque as pessoas pensam que ela é, aspas, apenas um estuprador ou estupradora, a gente sabe o quão fucked up essa pessoa deve ser, né? Depois dessa primeira tentativa, o Issei foi fazer uma viagem de cruzeiro na Grécia, e lá ele conheceu um açougueiro que ficou amigo dele, e o Issei ficou fissurado no trabalho de açougue. E a viagem acabou se tornando num curso rápido de como cortar carne. É claro que o açougueiro não sabia das reais intenções do interesse de aprendizado do Issei, mas uma curiosidade é que depois que o caso do Issei ficou mundialmente conhecido, o Issei escreveu uma carta de agradecimento para esse açougueiro, que deve ter se sentido mega culpado quando soube no que o Issei aplicou as técnicas de corte de carne. Em 1981, o Issei se graduou na universidade e se mudou para a França para fazer um PhD em literatura comparada, e ele se mudou para uma região muito rica de Paris, e durante as noites é relatado que o Issei sempre voltava para casa dele com uma profissional do sexo, e que quando elas estavam de costas para ele tentava tomar coragem para usar uma arma e matar essas mulheres, mas ele sempre, tipo, amarelava e nunca matou nenhuma delas. O tempo passou, e na universidade onde o Issei estava fazendo o PhD dele, ele conheceu uma tal de Renée Hartwell, pela qual ele se apaixonou instantaneamente. A Renée tinha 24 anos de idade e ela também estava fazendo PhD em literatura francesa. Ela era holandesa, alta, linda, super inteligente e trilingüe. Para o Issei se aproximar da Renée, ele resolveu dizer para a mulher que ele estava buscando uma tutora em alemão e que ele vinha de uma família muito rica, que poderia pagar uma boa grana por aulas particulares que ela daria para ele, e a Renée aceitou o convite. Ao longo do tempo, os dois ficaram muito amigos porque eles tinham muitas coisas em comum. Então além das aulas, os dois iam a galerias de arte, concertos musicais e coisas do gênero. Em uma carta que a Renée escreveu para os pais dela sobre a experiência de morar na França, ela inclusive mencionou que ela fez um amigo que era um grande intelectual, mas aí tá o lance. Ela viu o Issei como um amigo e nada mais. Em contrapartida, o aspas, amor do Issei pela Renée foi só aumentando. O que atraía na Renée para o Issei era o fato de que ela parecia ser saudável e forte, algo que desde a infância ele nunca tinha sido. Então ele queria comer, literalmente, a Renée, meio que pensando que talvez ele pudesse absorver essas características que ela tinha, e ele não. Mas ele tava relutante, porque ele sabia que pra comer a Renée, ele teria que matar a Renée, coisa que tava fazendo ele se sentir dividido, porque, segundo o Issei, ele amava a Renée e, portanto, ele não queria que ela morresse. E, por outro lado, ele amava a Renée ao ponto de querer comer a carne dela, então ela teria que morrer. Em algumas entrevistas com Issei, ele afirmou que ele se sentiria satisfeito se a Renée desse pra ele um pouco de urina e pelos bianos, mas que ele não sabia como pedir isso pra ela, e, portanto, aspas, a única opção era, de fato, matar a Renée. Tipo assim, né?
Então, numa noite, o Issei convidou a René pra jantar na casa dele e durante o jantar ele pediu pra ela ler pra ele alguns poemas em alemão. E, enquanto ela tava lendo os poemas, o Issei pegou uma arma, sem que a René percebesse, e se posicionou atrás dela e a arma não funcionou. E segundo é reportado, a René nem chegou a perceber o barulho do gatilho que falhou, porque tudo isso, segundo é reportado, foi feito enquanto ela lia os poemas e tava de costas para o Issei. Por sorte, o Issei não tinha um plano B e eles terminaram um jantar e ela foi embora da casa ilesa. Depois que ela foi embora, o Issei passou a noite inteira cheirando e lambendo a cadeira em que a René tinha se sentado naquela noite. Ai, que nojo! Em 11 de junho de 1981, o Issei chamou novamente a René pra jantar na casa dele, dizendo que ele queria que ela lesse novamente poesia em alemão pra ele, mas dessa vez ele disse que ele queria gravar ela lendo pra ele, pra que ele pudesse, né, depois treinar o idioma. Nessa noite, durante o jantar, o Issei ficou um pouco mais bêbado, só o suficiente pra declarar o amor dele pela René. E a René disse pra ele que apesar de lisonjeada, aspas, obrigada, mas não obrigada, fecha aspas. Na verdade, é relatado que ela foi muito educada em dizer que ela entendia o que o Issei sentia, ao mesmo tempo que ela deixou claro que o sentimento não era recíproco e que ela só via o Issei como um amigo mesmo. Tô batendo no espelho toda hora aqui. Nesse momento, o Issei meio que fingiu que aceitou a rejeição e a noite prosseguiu até o momento em que ele foi buscar os livros de poesia pra ela ler e o gravador, né, pra gravar ela lendo. Infelizmente, dessa vez, o Issei se certificou de portar uma arma eficiente e enquanto a René estava lendo os poemas, ele atirou na parte posterior do pescoço da mulher, usando um rifle de calibre 22. Depois do disparo, que acabou ficando registrado no gravador de voz, a René ainda leu por alguns segundos antes de cair já sem vida em cima do livro que ela estava lendo. E logo depois, o próprio Issei desmaiou quando ele viu sangue. Gente, não é engraçado, mas pelo amor de Deus, né? O cara... Quando Issei acordou, ele então prosseguiu com o plano dele de comer a carne da René. Segundo o Issei, primeiro ele retirou as roupas da vítima e tentou comer parte do glúteo da vítima sem usar facas, tipo com a boca mesmo. Mas ele não conseguiu perfurar a pele e percebeu que ele precisaria de fato cortar o corpo. Ele então cortou o corpo e comeu especificamente os glúteos, os seios, a face da René, inicialmente crus, e depois ele foi experimentando temperos, manteiga, etc. Por fim, ele descreveu que se surpreendeu com a textura da carne humana porque ela se desfazia na boca como se fosse atum cru. Além disso, o Issei se sentiu sexualmente estimulado durante a, aspas, refeição, e que em meio a todo esse processo de comer a carne da vítima, eu tô dando risada de nervoso, gente, desculpa. Ele dizia pro corpo da vítima o quanto ele a amava, tal, aquelas coisas todas. Depois de satisfeito, o Issei dormiu com o corpo e no dia seguinte ele continuou a esquartejar partes que ele queria reservar pra continuar comendo e colocou essas partes em sacos plásticos no freezer da casa dele. Não demorou muito tempo pro Issei perceber que o que tinha restado do corpo da René começou a entrar em decomposição por causa de moscas que começaram a rodear as partes do corpo que estavam fora do congelador. Então ele decidiu terminar o esquartejamento e colocar essas partes em 2 malas de viagem separadas, planejando aí a um parque e descartar as malas num lago. Então ele pegou as malas, entrou num táxi e foi para um parque chamado Bois de Boulogne, que é um dos parques mais frequentados da França, tanto pelos próprios franceses quanto por turistas. Tipo assim, a ideia é genial, né? Ir no parque mais frequentado, descartar um corpo. Um gênio, esse Issei. O miserável é um gênio! Quando Issei desceu do táxi, o motorista ajudou Issei com as malas e supostamente até fez uma brincadeira por causa do peso das malas, dizendo: nossa, o que tem aqui? Um corpo? Hihi. Lembra que o Issei era um pouco fraco fisicamente? Então, já no parque, ele ficou arrastando as malas, tentando encontrar um local isolado para descartar o corpo. Mas o parque, como eu disse, era lotado, então isso demorou muito para acontecer. E na medida que o Issei arrastava as malas, ele começou a ter uma sensação persecutória, que essa é uma sensação persecutória de perseguição que começou a tomar conta dele. Do tipo, ele achou que todo mundo tava olhando para ele porque ele tava há um tempo se esforçando para arrastar 2 malas de viagem no meio de um parque onde as pessoas vão
pra fazer ou turismo ou exercícios físicos. Não pra arrastar. Exausto, finalmente o Issei encontrou um local mais ou menos isolado, mas ele tava tão exausto mesmo que ele deixou as malas um pouco para trás dele, enquanto ele apreciava o pôr do sol. E nesse momento, um senhor que estava caminhando pelo parque viu as malas e pensou que elas poderiam ter sido abandonadas. Esse senhor notou o Issei um pouco à frente das malas e perguntou se as malas eram dele, né, do Issei. Mas, nesse momento, o Issei, que já estava tão tenso com essa sensação de que tá todo mundo me olhando, entrou em pânico e disse que as malas não eram dele. Foi nesse momento em que esse senhor que estava ali no parque, então decidiu abrir as malas, e assim que ele abriu a primeira, ele viu os lençóis ensanguentados e já começou a gritar pela polícia. Nessa gritaria, começou uma comoção das pessoas no parque e o Issei saiu à francesa, literalmente, e voltou pro apartamento dele. Segundo relatos dados para a polícia por diferentes testemunhas, eles tinham notado um homem asiático de pequeno porte carregando as malas pelo parque com bastante dificuldade. Então, sim, as pessoas estavam de fato encarando com estranheza o Issei, mas infelizmente nenhuma testemunha pôde dizer nada mais que isso, o que era uma pista muito pequena para que a polícia iniciasse uma investigação. As malas e o corpo foram levados pela polícia e no período da autópsia foram levadas pela polícia e na autópsia. Tá? As malas e o corpo foram levados pela polícia e a autópsia determinou que a vítima tinha sido morta por um disparo de arma de fogo, e na própria investigação foi concluído que eles estavam lidando com um possível canibal. O que aconteceu nessa investigação é que alguém de dentro da investigação vazou fotos da autópsia e a motivação do crime para a imprensa, o que nunca é bom quando ainda não se tem ninguém preso pelo crime, né? De qualquer forma, não levou muito tempo para que os investigadores chegassem ao Issei, porque os investigadores entraram em contato com companhias de táxi e perguntaram para os motoristas se eles tinham tido um passageiro asiático de pequeno porte carregando 2 malas pesadas e dando a descrição das malas. Então, o taxista do Issei deve ter pensado: caralho, eu ainda cheguei a brincar com o meu passageiro sobre o peso da mala, parecia que tinha um corpo, né? Tipo assim, what the fuck. Por causa disso, os policiais conseguiram encontrar e prender o Issei, que não apenas confessou de cara... Ai, meu Deus. Antes de você continuar vendo esse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal e depois de assistir, por favor, comente o que achou do episódio, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo vídeo aqui no Crime Comédia. Por causa disso, né, interrupção do diretor tá me irritando um pouquinho. Os policiais conseguiram encontrar e prender o Issei, que não apenas confessou de cara que ele era culpado, mas antes mesmo de ser questionado, ele já disse, aspas, eu matei pra comer a carne dela. Fecha aspas. Assim, entregou tudo. Agora a gente vai chegar na parte mais revoltante do caso, juro por Deus. Toda parte é revoltante, mas isso também é. O Issei ficou preso por 2 anos aguardando julgamento e ele foi declarado legalmente insano, ou seja, o juiz declarou que no momento do crime o Issei não sabia discernir o que era certo do que era errado, e por causa disso ele determinou que o Issei fosse colocado em uma instituição psiquiátrica por tempo indeterminado, o que poderia significar pelo resto da vida dele. Isso de fato seria uma penalidade até maior ou pior do que um X número de anos na prisão, certo? Não, nesse caso. Durante o processo na França, o Issei se tornou uma personalidade midiática, o que supostamente não teria agradado as autoridades francesas, que decidiram então deportar o Issei de volta para o Japão, para uma instituição psiquiátrica, ou seja, né, fora da França, lá no Japão. As autoridades japonesas então declararam o Issei legalmente são, ao contrário das francesas, ou seja, declararam que ele sabia distinguir o que era certo e o que era errado, e tentaram iniciar um processo de julgamento novo no Japão pela morte da René. No entanto, as autoridades francesas supostamente se recusaram a entregar evidências do crime, e mesmo existindo uma confissão, sem que ela fosse entregue e corroborada com outras provas físicas, não poderia existir processo no Japão. Seria tipo um processo sem a parte de produção de provas, o que é legalmente proibido no Japão e na maioria dos países democráticos. Essas tentativas das autoridades japonesas conseguirem as provas duraram mais ou menos 11 meses, que acabou sendo o tempo que o Issei ficou detido, além daqueles 2 anos na França enquanto ele aguardava o julgamento. 2 anos e 11 meses foi todo o tempo que o Issei ficou detido pela morte da René. Tá aí a cereja do bolo, da parte revoltante desse bolo, ou melhor,
melhor, uma das cerejas desse bolo. Porque em 12 de agosto de 1986, o Issei já era um homem livre. As outras cerejas do bolo são, 2 pontos, vamos falar das outras. O Issei tinha virado basicamente um rockstar no Japão e ele amou a fama. Ele participou de artigos de revistas, talk shows, livros, filmes pornô, filmes não pornô. Tudo que uma celebridade ou subcelebridade pode fazer, o Issei foi convidado e pago pra fazer. Tem até fotos dele posando em frente às fotos que ele tirou da vítima, tipo, mega absurdo. Teve até um reality show pornô que ele participou, inclusive. Em 2009, o Issei foi entrevistado pela Vice e ele disse que, apesar de não estar preso, ter que sobreviver e ganhar a vida sendo um notório assassino e canibal era uma terrível punição. Ah, coitado. O Issei disse na entrevista pra Vice que ele espera poder, ele esperava, né? Tipo, quando ele deu a entrevista pra Vice, ele ainda esperava poder comer carne humana pelo menos mais uma vez na vida dele antes dele morrer. Mas, em 2013, depois de uma série de problemas derivados de um AVC, né, karma, o Issei ficou confinado numa cadeira de rodas, necessitando de ajuda para realizar qualquer tipo de tarefa. E, como karma is a bitch, ele passou a ter que ser alimentado por um tubo porque ele não conseguia mais se alimentar pela boca devido às condições de saúde dele. E assim, ele permaneceu até a morte dele em 24 de novembro de 2022. Por fim, um detalhe interessante, talvez assustador. Quando Issei virou celebridade, o irmão do Issei deu uma entrevista dizendo que ele também sentia impulsos canibalescos, não sei como dizer isso, mas o Issei foi rápido em não deixar que os holofotes fossem pra muito longe dele e disse na sequência algo como aspas, eu sou muito pior, como se fosse uma coisa positiva a se dizer. E essa foi a história desse homem tenebroso que não só matou uma mulher, mas se beneficiou financeiramente da exploração da imagem dela depois que ele foi pego. E esse também foi o fim do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever, porque isso significa que eu consigo fazer um próximo vídeo. Se vocês não fizerem isso, eu não consigo fazer um próximo vídeo. Então, por favor, ajuda aí, tá bom? E tchau!